Boa tarde. Bem com vocês? Vocês podem sentar um minutinho? Que a gente vai compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Mas antes disso, para quem ainda não sabe, a pastora está lá em Ribeirão Preto, está ministrando desde sexta-feira, chegou lá na quinta, ministrou sexta, sábado. Hoje é o último dia de ministração, está levando a mensagem que mudou a história da vida dela, mudou a história da nossa igreja e tem mudado a história de muitas pessoas no Brasil. E ela pediu para que eu estivesse aqui hoje pregando e pediu para que eu transmitisse para ela que apesar da distância, ela está bem perto e eu não duvido que nesse momento ela esteja assistindo a live. Se alguém consegue confirmar se ela está assistindo? Hã? Começou o culto agora, mas eu estava assistindo até agora. Provavelmente, porque ela está fora de casa. Mas não tem coisa melhor do que estar na nossa própria casa, né? Ela sente saudade daqui. Eu quero mandar um abraço dela para vocês. E eu tenho certeza que, assim como nós intercedemos por ela, para que Deus pudesse estar usando ela lá, ela tem intercedido por nós aqui, tem orado, dedicado a sua vida. E eu quero agradecer porque, afinal de contas, eu sou filho biológico da pastora. E algumas pessoas acreditam que o filho de pastor nasce pastor. Não foi bem assim. A gente é construído, principalmente com exemplo. Não foram as palavras dela, não foram as palavras do meu pai, não foram a obrigação de estar na igreja ou não estar dentro da igreja. Afinal de contas, quantos filhos de pastores estão aí desviados pelo mundo? Foi o exemplo que eu vi dentro de casa, de que tudo que eles pregavam, eles eram. Pastora Ingrid e pastor Gilberto são íntegros e o exemplo deles salvou a minha vida. Porque eu também precisei de salvação. Não foi porque eu nasci e eles eram pastores que eu nasci salvo. Eu também precisei de um encontro, eu também precisei conhecer Jesus pela primeira vez. E as pessoas que me mostraram Jesus, todos os dias, no tempo que eu convivi com eles, foram eles. E eu queria, nesse começo, antes de eu começar a pregar, dar um aplauso a Jesus pela vida dos nossos pais. Porque assim como eles fizeram comigo, eles estão fazendo por vocês também. Vamos hidratar a palavra, né? Para a gente começar. Quantos aí estão com expectativa que Deus está fazendo nesses tempos? Amém? Só 3, 4 pessoas, né? Quantos têm expectativa no que Deus está movendo aqui? Quando você desenvolve um pouquinho de sensibilidade espiritual, você consegue perceber que a atmosfera ela não está igual. Ela mudou. Houve uma mudança. Houve também uma tensão, porque nós estamos enfrentando um momento de batalha espiritual muito grande, que pode definir não só o futuro da nossa nação, como do mundo. E essa batalha espiritual que tem sido guerreada, está tendo impacto no mundo físico também. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre ciclos, temporadas que Deus estabelece no céu e por que elas são tão importantes e como nós devemos nos comportar diante delas. Todo mundo aqui sabe que Deus trabalha com ciclos e temporadas? Sim. Quem ainda não sabe, acabou de ficar sabendo, Deus trabalha com ciclos e temporadas. Quando começaram os ciclos e temporadas? Quando Deus começou a criar tudo. A palavra de Deus diz que no primeiro dia Ele disse, haja luz e houve luz. E Ele separou as trevas da luz e chamou a luz de dia e as trevas de noite. E fez tarde e manhã o final do primeiro dia, primeiro ciclo. Desde o princípio Deus trabalha com ciclos. Até os dias de hoje, o ciclo eterno dos dias ele continua. Todos os dias você tem tarde, manhã, noite. Manhã, tarde e noite. É que a Bíblia fala em Gênesis tarde e manhã, eu estou com isso na cabeça. Mas é manhã, tarde e noite. Você dorme, você acorda e tem manhã, tarde e noite de novo. Não importa se está nublado, não importa se está chovendo, não importa se está sol, não importa se faz frio, não importa se está calor, não importa se você está feliz ou se você está triste. Todos os dias os ciclos se repetem. E quem estabeleceu os ciclos? Quem foi que estabeleceu os dias? Foram Deus. E Deus ele separa ciclos e temporadas específicas. Temporada é aquilo que nós vivemos na nossa vida e ciclos foram os que Deus estabeleceu. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quero começar lendo lá o livro de Gênesis 1, nós vamos ler do 14 ao 18. E aqui
no dia 4º, Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles, para o quê? Lê bem alto para mim. Sinais, fala bem alto. Para tempos determinados, para dias e para anos. Ou seja, não é só para dias e anos. São para tempos determinados. Quando Deus coloca os luminares no céu, Ele coloca eles para que eles sirvam de sinais para tempos determinados. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Como funciona o nosso calendário? Você sabe ou não? Como é que a gente conta os dias? Quando que a gente sabe que... Nosso calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A gente chama de calendário solar, porque o ano completa quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol. Sabiam isso, não? Estão aprendendo hoje, né? Então esse é o calendário solar. A gente aprende normalmente na escola. Dá a volta assim, 2 bolinhas, sabe? Tem uma maquete, você consegue fazer em casa depois, procura no YouTube. Você gira a maquete, a Terra gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. Quando ela gira em torno dela mesma, uma volta completa é um dia. Quando ela gira em torno do Sol, uma volta completa é um ano. É assim que nós contamos esse calendário que a gente chama de gregoriano. Mas existe um outro tipo de forma de contar os anos, que é o que eles chamam de calendário lunar, que não é a partir da volta da Terra ao Sol, mas sim das estações da Lua. E o calendário lunar, ele é o calendário que o povo judeu segue. E quem estabeleceu esse calendário? Quem estabeleceu os meses? Quem estabeleceu os dias e os anos? Pergunta para mim. Foi Deus. Então foi Ele que estabeleceu o calendário. Ele estabelece datas específicas. Nós recentemente aqui, a pastora Engel já pregou muito bem sobre a nossa virada de ano, o Rosh Hashanah. Certo? Esse é o ano novo judaico, que foi comemorado nesse ano do dia 25 ao dia 27. O dia 25 foi no domingo, 2 domingos atrás, né? Nós fizemos um culto aqui especial em comemoração ao Rosh Hashanah. E essa comemoração ela dura 2 dias. Lá em Israel eles comemoram mesmo. Festa em Israel é festa. Então quando eu olho para o povo judeu, que é o reflexo do que Deus espera, foi Ele que estabeleceu e criou eles com essa cultura, eu imagino que no céu a gente vai ser muito alegre. Então se você é um cara que não gosta muito de festa, eu te aconselho a procurar aprender a festejar as coisas de Deus, a alegria de Deus. Quando tem salvação aqui, a gente tem que estar festejando, porque a palavra de Deus diz que até o céu festeja quando o arrependido encontra o caminho de volta para casa. E eles festejam por 2 dias o Rosh Hashanah. No dia 27, agora nós entramos no período que eles chamam de Yamin Noraim. O que é o período de Yamin Noraim? É um período de introspecção e um período de reflexão. São 10 dias que o povo judeu, depois desses 2 dias de muita festa, eles se recolhem para suas casas, eles ficam a maior parte do tempo calado, eles consagram um jejum a Deus nesse período, né? E eles ficam nesses 10 dias introspectivos, reflexivos, a respeito do quê? A respeito da sua vida. Porque todas as vezes que um ano muda, o povo judeu acredita que Deus visita a terra nesses dias para julgar o seu povo e escolher aqueles que vão prosperar ou aqueles que vão colher da sua semeadura má. Então, são dias em que Deus está visitando o povo.
E eles ficam esses 10 dias em jejum, em consagração, em purificação, e refletindo sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre aquilo que eles devem fazer ou não fazer, aquilo que eles têm que se arrepender e aquilo que eles têm que procurar fazer no próximo ano, para agradar a Deus e assim conseguir a bênção e o favor dele. Esses 10 dias são sagrados para o povo judeu. Por quê? Porque é nesse período que Deus determina como vai ser o próximo ciclo. É um ciclo de um ano, eles vão passar, e é nesse período que Deus visita a terra e traz juízo à terra. Honra para aqueles que honram e juízo para aqueles que não honram. E eu pergunto para você, nesse período de 10 dias, a gente já passou, fizemos Yom Kippur na última terça-feira, num tabernáculo maravilhoso. Esses dias já passaram, mas será que se Deus visitasse você hoje, aqui e agora, Ele te visitaria para te trazer honra, bênção, favor? Ou de repente Ele encontraria motivos para trazer juízo e condenação? Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós estamos nesse período espiritual. Não são exatamente 10 dias, é como Deus estabeleceu para o povo judeu, mas nós estamos nesse período de mudança, de início de temporada. Nós estamos num período onde tudo que nós fazemos agora vai influenciar no nosso próximo ciclo. E se a gente não tomar as atitudes corretas, não adianta a gente querer mudar no meio do caminho. O povo judeu acredita que Deus vai visitar eles só no próximo Yamin Noraim, só no próximo Yom Kippur. Então tudo que nós fazemos agora nesse período influencia na nossa próxima temporada. Estou falando de um ciclo pequeno, né? Estou falando um pouquinho sobre as datas, as festividades. E então no dia 4 agora de outubro nós temos outra festa que o povo judeu comemora, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur, traduzindo, a tradução literal é dia do arrependimento. É um dia que o povo judeu, ele vai até o templo, ele vai até as sinagogas, ele apresenta uma oferta de sacrifício, para que essa oferta de sacrifício represente o arrependimento dele das situações que ele identificou durante os 10 dias que ele estava em jejum e em reflexão, em consagração. Então ele apresenta uma oferta a Deus, dizendo: Deus, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. E ele termina dizendo 7 vezes, quando ele termina, por que ele diz? Só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Eles fazem isso, eles terminam o Yom Kippur declarando que só o Senhor é Deus. E é nesse momento que Deus determina como é a temporada. Tá, pastor, por que você está dizendo isso? A gente já aprendeu sobre isso, eu só estou te contextualizando. Porque agora a gente vai chegar numa próxima determinação de Deus. Se você está com a tua Bíblia aí, ou se você não está, eu quero que você acompanhe no telão. Vamos ler Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Estou dando só a introdução, tá, gente? Daqui a pouco eu vou entrar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui Deus está falando de ciclo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar ou colher o que plantou. Tempo de matar e o tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar as pedras. Opa, pulou, né? Ou não? Pulou. O irmão tá. O 3. Volta um pouquinho para trás. Tava certo, é que ele pulou e voltou. Beleza. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tem hora que a gente chuta o balde. E tem hora que a gente tem que buscar o balde que a gente chutou, não é mesmo? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós não tivemos um tempo em que a gente não podia dar abraços? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar ou jogar fora.
deixar para trás. Tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar. Tempo de estar calado. E tempo de falar também. Os irmãos gostam do tempo de falar, né? Mas Deus também fala que tem que ter um tempo de ficar calado. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vai, aí terminou já. É o 8 só. Tempo de guerra e tempo de paz. Todas essas temporadas foram feitas por Deus. Para quê? Para que haja uma coisa chamada equilíbrio. Você vai ver que quando Deus estabelece os tempos, sempre um oposto do outro. Tem um tempo que você vai se alegrar muito, mas tem um momento da sua vida que você vai chorar. Tem o tempo que você vai plantar muito, e tem o tempo que você vai colher muito o que você plantou. Tem um tempo que você vai espalhar as pedras, vai chutar o balde. E vai ter o tempo que você vai precisar ajuntar as pedras que você espalhou. Tem um tempo que nós vamos viver em paz. Mas também existe tempo que nós vamos viver guerra. E isso tudo foi estabelecido por Deus. Isso faz parte de um equilíbrio divino. Ainda em Eclesiastes, eu não vou ler todo o capítulo, mas vamos ler o versículo 14. Eclesiastes 3:14. Eu sei que tudo quanto Deus faz, lê ali comigo, durará eternamente. Nada se ele deve acrescentar e nada se ele deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Ou seja, quando Deus estabelece um ciclo e uma temporada, quanto tempo isso vai durar? Os decretos de Deus, eles têm prazo de validade? Se Deus diz que haverá dia e noite, se Deus diz que haverá alegria e choro, então eu quero dizer, se você está chorando hoje, não desista, porque o dia de sorrir, o dia de rir, o dia de se alegrar está chegando na tua vida. Tem dia que a gente planta, e sabe o que é? Quem já trabalhou com plantio, quem planta, ele precisa de duas qualidades. A primeira é a paciência, porque você planta hoje e não colhe amanhã. Você planta hoje e fica dias sem ver o resultado do seu plantio. Dias e dias você não vê nada, nem um brotinho. Você não vê se a semente está germinando, se deu certo, se não deu. Depois você vê um pequeno brotinho, daí você fica feliz, ó, está brotando. Mas dá para colher aquele brotinho ou não? Não, você tem que aguardar. Você precisa esperar. Para quê? Para que aquele brotinho cresça, para que esse broto vire uma árvore, uma planta, ele dê fruto, o seu fruto amadureça, para que depois então você colha aquilo que você plantou. Então a primeira coisa, ele precisa ter paciência. A segunda coisa de quem semeia, a pessoa tem que ter perseverança. Porque se você arar a terra, limpar a terra e plantar uma semente lá, mas não limpar o mato, não cuidar das pragas, o que acontece com o teu plantio? Quem já plantou alguma coisa aí? Para me ajudar. Se você não ficar limpando a terra ali, nasce mato, começa a ter formiga, começa a ter outros tipos de praga. Se você não cuidar do teu plantio, o que acontece com o plantio? Ele morre. Então, quem semeia também tem que ter perseverança para cuidar da sua semente, para que a sua semente não se perca. Talvez tenha anos de semeadura aí que estão com colheita acumulada, porque você não está tirando o matinho em volta. E o período de semeadura não é só quando você deposita a semente. Você precisa cuidar dessa semente. Você precisa zelar dessa semente. Você precisa controlar para que outras coisas não danifiquem a sua semente e você perca a sua colheita.
Você tem colhido tudo que você semeia diante de Deus? Se você não tem colhido ainda o que você semeia diante de Deus, será que não está na hora de você visitar a tua horta para saber se não tem erva daninha no lugar? Então, esse é o tempo de semeadura. Ele é árduo, ele é trabalhoso. Mas chega um momento que todo aquele que planta tem algo para colher. E aquele que plantou, ele certamente colherá, independente do que ele plantou. Se eu plantar sementes, uma coisa que dá rápida, milho, eu vou plantar um milho. O milho vai crescer, eu vou cuidar do plantio do milho, para que o mato não tome conta. Beleza, o milho cresceu, eu colhi o milho. Eu plantei milho, sim ou não? Adianta eu ficar triste que eu não colhi maçã? Não, porque eu plantei o quê? O que eu plantei? Eu plantei milho, então eu vou colher o quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante do quê, gente? De milho. Se eu plantei uva, eu vou colher o quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de uva. Se eu plantei pés de maçãs, o que eu vou colher? Maçãs, e assim por diante. E isso faz parte de um ciclo de Deus, semeadura e colheita. Mas não adianta você virar o ano, ficar esperando colheita boa, se você plantou capim no lugar de fruta. Você quer comer uma manga bem docinha, mas você plantou chuchu no lugar da manga. Você não vai comer a manga, porque no lugar da manga tem chuchu. Estou parafraseando, porque se você quer colher coisas boas nessa nova temporada, o teu presente é resultado da tua semeadura do passado. O que você colhe hoje é resultado do que você fez ontem. E o que você vai colher amanhã é resultado do que você fez hoje. Talvez a gente não consiga mudar do dia para a noite a temporada que você está vivendo agora. Mas hoje você pode definir qual vão ser a qualidade das suas próximas temporadas. Se você não toma uma decisão hoje e você continua plantando capim e chuchu hoje, você vai chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e você vai estar colhendo o quê? Capim e chuchu. E apesar de que, como todo ser humano criativo consegue pegar o chuchu, que é uma coisa meio sem graça, e fazer receitas boas com chuchu, chega uma hora que só chuchu enjoa, né? Então está na hora. Deixa eu mudar a frase. Vou mudar a frase. Se você quer colher coisas diferentes, comece a plantar coisas diferentes. Eu quero amor, mas você planta indiferença, você não vai colher amor. Eu quero paz, mas eu planto guerra, contenda, tu não vai colher paz. Eu quero prosperidade, mas eu não planto nada. Deus vai multiplicar o teu nada. Que Deus multiplica tudo, inclusive o nada. Então está na hora de tomar boas decisões. E por que eu estou falando isso agora, na temporada que a gente está vivendo? Por quê? Porque esse período de início de ano vai definir como vão ser as nossas próximas temporadas. E eu vou explicar por quê? Porque agora a gente vai entrar no próximo. Tinha mais um texto de Eclesiastes, aí, mas pula ele, vamos lá para Levítico 25 direto. Livro de Levíticos é o livro que Deus estabelece a sua lei. E aqui, eu quero deixar bem claro o versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés. Quem que falou isso para Moisés? Deus, o próprio Deus, aonde? No Monte Sinai. Se Deus quiser a gente vai estar lá, agora março de 2023. Dizendo, o que ele disse? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou,
Então a terra aguardará um sábado ao Senhor. Então aqui, presta atenção. É o primeiro pequeno ciclo que Deus estabelece. O ciclo de dias. Fica lá no 2. O ciclo de dias. Então 6 dias o homem trabalha. O 7º é o dia do descanso. É o sábado. O dia em que nós dedicamos ao Senhor. Um sábado ao Senhor. A gente sabe que sábado não é literalmente sábado, como algumas religiões elas dizem, mas a palavra de Deus diz que nós devemos guardar um descanso. Você tem que ter um dia na tua semana que você dedica a Deus e as coisas mais importantes que você tem, que é a sua família. Se você trabalha de domingo a domingo, você está descumprindo o primeiro decreto estabelecido por Deus para ciclos e temporadas. Está desobedecendo aí. Então está na hora de você parar, porque descansar é mandamento. Esse é o primeiro pequeno ciclo. Daí ele continua. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás da sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. E aqui então ele está falando de um segundo ciclo, não de dias, mas sim de anos. Então começa a contar o primeiro ano ele semeia, ele colhe. O segundo ano semeia, ele colhe. O terceiro ano ele semeia e colhe. O quarto ano ele semeia e colhe. O quinto ele semeia e colhe. O sexto ele semeia e colhe. Ele ara a terra, ele cuida da terra. Mas o 7º ele não toca na terra. Ele não planta nada. Ele não poda as vinhas. Ele não ara a terra. Porque o 7º dia é o ano do descanso dedicado ao Senhor. É o Shemitah, que a gente falou no ano passado. O Shemitah foi o ano passado. Nós terminamos o Shemitah agora 25. O ano do descanso, ele acabou. Começamos um novo ciclo, uma nova temporada. Então ele começou agora, certo? Então nesse 7º ano, ele não pode semear no campo, ele não pode podar a vinha. Segue lá. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás. Das uvas da tua vide não tratada, não vindimarás. Não fará suco, né? O vinho. O ano do descanso será para a terra. Ou seja, ninguém faz nada nesse ano. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. E a ti, ao teu servo e à tua serva. Como assim, pastor? Imagine que lá, vou explicar isso aqui, porque nesse tempo aqui, o povo judeu vivia de plantio, de colheita e de cuidado de animal. De cuidar de animal, é isso que eles faziam. Eles plantavam e eles cuidavam, apacentavam animais. Então o que Deus falou? Você não vai plantar, você não vai regar, você não vai podar, você não vai fazer nada. Mas, se as árvores, por exemplo, que você tem frutíferas, de maçã, de tâmara, né? Enfim, derem do fruto, você pode colher o fruto para comer. Mas não pode colher para reservar. Você só pode colher a porção para você comer na hora, no dia. Você não pode reservar, você não pode guardar demais. Isso aí é uma alusão que Deus faz ao maná. Maná é uma porção diária. No Shemitah, o povo sobrevive de porção diária. Amanhã, ele não sabe se tem alimento. Ele precisa confiar que Deus proverá. É isso que acontece no Shemitah. Mas existe uma promessa, um selo de Deus aí. Eu já vou falar um pouquinho sobre essa promessa e esse selo de Deus, que nós ainda estamos vivendo. Já passou o Shemitah, mas a gente está vivendo, colhendo dessa promessa de Deus. Vamos lá. Mais a novidade do céu, volta lá. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento a ti, ao teu servo e a tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Aí beleza, tá ótimo. Não vamos ler mais não. Entenderam mais ou menos como funcionam os ciclos ali? 7 dias, ciclos de 7. 6 dias o homem trabalha, o 7º o homem descansa. Ciclos de anos, 7 dias a terra trabalha, 6 anos a terra trabalha, e no 7º ano a terra descansa.
Mas tem um próximo ciclo, que ele continua ali a partir do 8, que ele fala dos mega ciclos de Deus, que são, a Bíblia fala como semanas de anos, nada mais é de ciclos de 7 em 7 anos, 7 vezes 7 anos, são 49 anos, certo? Então a cada 7 ciclos se completa 49 anos. O 50º ano, o ano 50, ele é conhecido como um ano super semita ou super shemitah. Esse ano super semita acontece coisas extraordinárias. Quando chega no ano super semita, uma pessoa que está devendo, ela tem a sua dívida perdoada. Uma pessoa que ela está encarcerada, ela é libertada da prisão. Existe um novo recomeço. Ninguém pode continuar pagando uma dívida. Isso é lei de Deus que ele estabeleceu, depois que vira um shemitah. Então não se pode. Terminou o super semita, o 50º ano, né? Inicia-se um novo ciclo. E aí é uma nova temporada. O que tinha até ali acabou e inicia-se uma nova temporada a partir daquele ano. É um ano muito, muito especial. Tem várias promessas sobre o super semita. Mas eu não vou falar para você do super semita, porque ele vai levar pelo menos... Calma lá, gente. Agora eu vou fazer a matemática aqui. Já passou 7. 43 anos mais ou menos vai levar para chegar no próximo super semita. Então se você está devendo, corra para pagar. Não espere 43 anos. Tá? É o que eu falei, o pessoal já começou a dar glória a Deus, vai ser anulado as dívidas, glória a Deus, no shemitah, no super semita. Deus pode cancelar tuas dívidas, uma promessa, na tua fidelidade. 42? Porque o 49 deu 50, né? O semita é o 50. Nós passamos 7, começamos 1 agora, vai dar 42 mais 1 que deu o semita. 42 anos, 43, isso aí, mais ou menos a matemática. Depois a gente confere na calculadora. Então, ele vai ser daqui a 50 anos. Eu não quero falar também do shemitah. Nós estamos entrando no primeiro ano. É o primeiro ano de um ciclo de 7. E o que isso tem a ver, pastor? Eu não quero falar do primeiro ano ainda, eu quero falar do 6º ano. Eu vou voltar 2 anos atrás, nós estamos no primeiro, eu vou voltar 2 para trás, tá bom? Vocês voltam 2 para trás comigo? Sim ou não? Não é regressão não, tá? É só lembrar mesmo. A gente vai lá 2 anos para trás e a gente vai lembrar do 6º ano. Existe uma promessa de Deus especial para o 6º ano. Qual que é a promessa de Deus especial para o 6º ano? É o último ano que a terra trabalha, é o último ano que o teu trabalho dá colheita. É a tua última colheita. Depois do 6º ano, o 7º ano é o shemitah. E você não pode plantar. Você não sabe o que você vai comer ou o que você não vai comer. O primeiro ano é um ano de plantio. E eu já vou explicar o que é o primeiro ano. Mas a gente planta, a semente dá o fruto na hora ou não? Não, ela leva um tempinho, né? Então você já começa a imaginar aí o que acontece no primeiro ano. Então o que acontece no 6º ano? Obviamente, como Deus conhece o ser humano, se eu chegasse para você e falasse assim, você vai trabalhar só 6 anos. Quando for nos 7 anos, você vai pedir a conta do seu trabalho, vai ficar dentro de casa e vai dedicar 1 ano ao Senhor. Você não vai trabalhar. Qual que é a primeira coisa que você ia me perguntar se eu te mandasse fazer isso? Vai, fala bem humano aí, o que você ia me perguntar? Vou sobreviver do quê? Sim ou não? Não é a primeira coisa que você pensa? Poxa, mas a luz continua vindo, né? Porque a Copel não faz ano de descanso. Os boletos chegam, cartão de crédito está lá todo mês. O pessoal do call center, eles não fazem nem descanso, né? Não para. Como é que eu vou sobreviver? Da onde que eu vou tirar? Como que eu vou pagar minhas contas? Então Deus faz uma promessa para o 6º ano. Fala assim comigo, 6º ano é um ano de promessa. E tá, o que isso tem a ver? Vai ser daqui a 6 anos, calma lá. O 6º ano, Deus promete para o seu povo que da mesma semeadura eles vão colher 3 vezes mais. Por que 3 vezes mais? Por que uma colheita, uma bênção tripla? Por quê? Porque essa colheita do 6º ano, ela serve de sustento para o próprio 6º ano. Ela serve de sustento, eles podem guardar o que eles colheram no 6º ano. Eles não podem guardar nada do que eles colhem no 7º das árvores que dão seu fruto sozinho, que não precisam do trabalho do homem.
mas do 6º ano eles podem guardar. Então o que acontece? No 6º ano, Deus derrama uma bênção triplicada, e essa bênção triplicada, ela é estocada, cada um deles tem um lugar para estocar a sua colheita, o fruto da sua vide, os seus vinhos, o seu óleo, o seu azeite, eles estocam a sua farinha, eles estocam tudo isso, e com a colheita do 6º ano, Deus promete para eles que não faltará provisão para o 6º, para o 7º e para o 1º. Por quê? Porque o 1º ano é um ano de plantio sem colheita. Estou falando de terra, tá, gente? A pessoa planta e a semente vai germinar, vai brotar até o fruto amadurecer. Não deu tempo dela colher. Ela ia ficar quanto tempo sem comer até amadurecer? Jesus ficou 40 dias, né? Só na água, sem pão. Foi bastante tempo. Tem um homem que fez 386 dias só na água. Ele não comeu nada, bateu o recorde de jejum. 386 dias só na água. Mas eu acho que mais do que isso vai ser meio difícil de sobreviver, né? Sim ou não? Ele começou esse processo, só para curiosidade de vocês, tá no Guinness. Ele começou com 200 e poucos quilos, terminou com 80. Tá querendo emagrecer, irmão? Então, do que o povo ia comer, como eles iam se sustentar, como eles pagariam as suas dívidas no 1º ano? Com a colheita do 6º. Então o 6º ano é uma colheita triplicada, uma bênção triplicada, que traz provisão para o 7º e para o 1º também, além do 6º. É uma bênção triplicada. Então, a partir do 2º ano, o povo começa a colher do plantio do 1º ano, e o ciclo se repete assim por diante até chegar no próximo 6º. E por que o momento que nós estamos vivendo hoje, coincidentemente, a virada de ano caiu no período eleitoral? Porque o 1º ano para o povo judeu é um ano muito importante. Porque se a semeadura do 1º ano for ruim, o plantio do 2º ano vai ser ruim. E a colheita do 3º ano vai ser ainda pior. Então, se eles errarem nas suas decisões agora, eles vão levar tempo para recuperar o tempo perdido. E eu te pergunto, você quer perder tempo? Quem aqui quer jogar a bênção de Deus fora? Quem quer desperdiçar semente, plantio e colheita? Não, né? Então nós estamos no momento de semear, no momento de começar a tomar decisões que vão reger como vai funcionar o nosso próximo ciclo de 7. O 1º ano é um ano chave, porque se a gente planta bem no 1º ano, todos os outros anos vão ser cada vez melhor. Mas se a gente planta mal no 1º ano, a gente vai chegar lá no final. Como você quer a sua vida daqui a 7 anos? Como você quer a sua vida daqui a 7 anos? Não é coincidência, tá, gente? É de 7 em 7 os ciclos de virada de ano, os ciclos de Shemitah. E as eleições são de 4 em 4. A probabilidade de cair uma eleição numa virada de ciclo de 7 anos é bem pequena, só fazer a conta. Eu não vou fazer porque a cabeça esgotou no 42, 43 lá já. Mas a gente chega nessa probabilidade qualquer dia desses. Então significa que os próximos 5, 6 anos a gente vai colher o que a gente está plantando agora. Qual tem sido a tua semeadura? Não estou falando de eleição mais, tá, gente? Estou falando agora de ano. A eleição você leve para o teu coração e entenda o que Deus quis te falar. Qual tem sido a tua intenção? Porque quando a gente fala de semeadura, quando a gente fala de pacto, lá no Éden, lá no Gênesis, eu sempre gosto de falar, de voltar para Gênesis, porque no Gênesis Deus revela tudo, a gente que não presta atenção. Quando Deus está falando de semente, de pacto, de oferta, Deus não está olhando a quantidade,
Deus não está olhando o que você entrega. Deus está olhando como você entrega. Não é o que eu entrego. Só o pessoal da live que não estava, agora vocês estão ouvindo. Não é o que eu entrego, é como eu entrego. Eu vou tentar parafrasear para você entender. Você está de aniversário, né? Imaginou? Você está de aniversário, você fez um aniversário, você gosta muito de aniversário, porque você ganha muitos presentes. Aí tem um amigo teu que você gosta muito também. E esse amigo, ele chega para te dar um presente. Ele fala assim: ô Kids, você está de aniversário hoje, né? Tô. Ah, então beleza, ó. Tá aí teu presente, tá, mano? Valeu. Tendo dinheiro, né? Não, tu ganhou um presente. Como é que tu ficaria com essa pessoa? Te jogou o presente assim e virou as costas para você. O que você ia achar dela? Fala aí, tua opinião sincera. Meio estranho, né? Jogar o presente e virar as costas aí. Tem gente que chega no altar de Deus, joga a oferta e sai. E daqui a uns 6 meses vem cobrar da oferta que jogou ainda. Então Deus não está olhando o que você entrega, gente. O que você entrega é irrelevante para Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não passa necessidade alguma. Deus não vai morrer de fome se você deixar de ofertar e dizimar. A igreja não vai fechar se você decidir que hoje, a partir de hoje, nunca mais você vai entregar nada. Porque quem sustenta a igreja não é você, quem sustenta a igreja é Deus. Na verdade, nem você mesmo se sustenta, porque quem te dá saúde e habilidade para trabalhar é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que depois que Ele nos comprou da cruz do Calvário, tudo o que somos e tudo o que temos pertence a Ele, e a gente só é mordomo, administrador. Significa que tudo que eu tenho, tudo o que eu tenho, não é meu, é de Deus. E se a gente entendesse isso de verdade, de que tudo que nós temos não é nosso, seria mais fácil da gente lidar com Deus quando a gente fala de pacto. Porque quando Deus pede um pacto, Ele está pedindo só o que é dele. Ele não está pedindo nada mais. Voltamos ao assunto da semeadura. Caim e Abel. É a primeira vez que alguém entrega algo para Deus na Bíblia. Está lá em Gênesis. No comecinho da Bíblia. Talvez você não chegou nessa parte ainda. Mas se você tiver perseverança, você consegue. Lá no comecinho, a palavra de Deus diz que Caim, ele separou a sua oferta, o seu sacrifício para apresentar para Deus. E ele apresentou para Deus. A Bíblia não diz que ele pegou a pior oferta. Ele diz que ele pegou do fruto do seu trabalho e entregou para Deus. E falou que Abel, da mesma forma, separou uma oferta e entregou para Deus, do fruto do seu trabalho. Só que quando Abel entrega a sua oferta para Deus, a palavra de Deus diz que Deus aceitou a Abel e depois a sua oferta. Presta atenção na ordem. Deus aceitou a Abel e depois o seu sacrifício. Deus aceitou primeiro a pessoa e depois o que ele estava fazendo. Então Deus não vai olhar para aquilo que você está entregando ou para aquilo que você está fazendo antes de olhar primeiro para você. E quando Abel entrega algo para Deus, a motivação, a intenção, o como ele fez, não foi barganhar com Deus, não foi de repente de alguma forma de ganância, ou de conseguir algo melhor, ou de ter uma promoção no trabalho, ou qualquer coisa do tipo. Estou falando que isso é errado, de você ofertar com propósito, tá, gente? Mas Abel não fez só por isso. Abel fez porque queria honrar a Deus. Abel fez que ele entendia de que tudo que tinha ao redor dele foi obra da criação de Deus, e que nem mesmo Abel existiria se não fosse a obra de Deus na criação, quando criou Adão e Eva. Então Abel fala assim: isso aqui não vai mudar Deus.
essa parte da minha colheita não vai mudar quem é Deus. Mas eu não posso entregar de qualquer modo, afinal de contas, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz tudo a partir do nada, não existe nada impossível para Ele. E se tem alguém que é Todo-Poderoso, que faz tudo a partir do nada, e que não existe nada impossível, eu prefiro Ele no meu time do que contra mim. Tu imagina? Tu vai jogar um jogo de futebol, você tem a oportunidade de escolher o jogador que você quiser. Tem o melhor jogador do mundo ali. E tem o pastor Keidson do outro lado. Tu vai escolher para jogar no teu time. Você tem a oportunidade de escolher o Neymar ou o Keidson para jogar o campeonato, para ganhar um churrasco. Tem a torcida do Keidson aí que vai olhar quem escolheu o Neymar comer o churrasco depois, né, gente? Porque se você tem a oportunidade, vocês falam isso, né? Mas na hora de escolher os times no futebol, você pega o colete e já vai entregando pros caras que você sabe que joga bem, né? Pega aqui, pega aqui, pega. É o primeiro que tu faz, né, irmão? Porque se você tem a oportunidade de escolher alguém que é bom para estar do teu lado, você escolhe. A gente não é bobo, não é mesmo? Se Deus tem todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, se Deus ele tem o poder para criar tudo a partir do nada, se não existe nada que possa ir contra Deus, eu vou ficar no time dele ou contra ele? Qual a decisão mais inteligente? Talvez você hoje, Deus falou contigo na hora do apelo aqui, você não quis aceitar Jesus ainda. Você está jogando no time que está perdendo. Porque a palavra de Deus diz que Deus não vai ganhar, Ele já ganhou. Ele já venceu, Jesus Cristo disse, está consumado. Corre logo para o braço do teu pai e entra para o time que ganha. Vamos voltar. Eu estou fazendo tantos hop. Quem que aí já foi no hop aí? Já foram no hop? Vocês gostam do hop, gente? Hop é o nosso novo projeto com jovens. Para quem ainda não faz parte, me procure no final do culto, eu vou te explicar o que é. Se você é jovem, acima de 17 anos e até onde você se considera jovem, você pode falar comigo. Tá bom? Nós temos uns irmãos até na organização ali que se consideram jovens, estão com a gente e nós abraçamos, né, David? Ai. Ele é jovem, nem nasceu cabelo ainda. Te amo. Então, se você tem acima de 17 anos e quer fazer parte disso, o que a gente faz no Hop, gente? A gente pega a mensagem da Bíblia e a gente tenta traduzir ela de uma maneira que todo mundo entenda. E aí eu estou falando de time de futebol, falando de Deus, né? Porque a gente está acostumado com a mentalidade do Hop aí. E se você quer participar, venha, porque eu não vou te explicar muito não. O Hop é uma surpresa, cada sábado é uma surpresa. Tá? Fica a dica. Vem falar comigo depois. Fiz minha propaganda, segue lá no Instagram, Hop, _project_. Amém. Então, nesses ciclos que Deus faz, Ele visita, nesse período Deus está visitando a terra e Ele está olhando a semeadura que você vai colocar sobre a terra para saber se essa semeadura vai te trazer bênção ou juízo, favor ou condenação. É você que decide. Isso é a liberdade de escolher que Deus te deu, o livre-arbítrio. Ele decidiu que você teria a capacidade ou a inteligência de escolher o melhor. E ainda mais, a palavra de Deus em Provérbios diz que vida e morte estão diante de ti. Ou seja, Deus está aplicando uma prova aqui. Ele fala, você tem duas opções. Vida e morte estão diante de ti. Só que Deus ainda passa a cola. Escolhe, pois, a vida, para que te vá bem. Tem gente que acaba escolhendo a morte. Fala, não, deve ser pegadinha. Não é pegadinha não, escolhe a vida, escolhe a bênção. Não escolhe a maldição, não escolhe a morte. Não paga para ver. Então Ele te deu essa oportunidade de definir o teu destino. Eu vi uma pessoa falando que a situação que você está vivendo hoje é culpa sua.
É responsabilidade sua ou é mérito seu? Independente de tudo que você passou, quem decidiu estar onde você está hoje foi você mesmo. E daqui, essa próxima temporada que está começando, é você que decide aonde você vai chegar. Se você quer a bênção de Deus, se submeta a Ele. Pergunte para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor espera que eu faça? Qual é o passo que eu devo dar? O que eu tenho que deixar para trás? Isso aí é minorar em tempo de reflexão. Consagra um jejum para Deus. Mata a tua carne. Carne não, a gente não faz aconselhamento. Carne a gente não tenta convencer ela do que é errado. A carne, quando a Bíblia fala de carne, ela fala de natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa a gente mata. E como que a gente mata a nossa natureza pecaminosa? Um dos instrumentos para matar a nossa natureza pecaminosa é o jejum. Então consagra um tempo de jejum. Se você nunca fez, pula uma refeição. Já é jejum. Fala, não vou almoçar. Se você já fez, faz um pouquinho mais. Pula 2, pula 3 refeições. Pula um dia, faz 24 horas completa. Faz 3 dias, faz 7, faz 386 dias na água. Você que sabe. É você que escolhe. Deus não deu uma regra de como que você vai fazer o jejum. Se você olhar no jejum na Bíblia, tem vários jejuns. Tem jejum de 1 dia. Tem jejum de 3 dias. Tem jejum de 7 dias. Tem jejum de 14 dias. Tem jejum de 21 dias. Tem jejum de 40 dias. Tem jejum que é completo, que é sem nada. Jesus ficou lá sem nada. Tem jejum que é parcial, que a gente chama. Por exemplo, Daniel, ele ficou comendo frutas, verduras e legumes durante 21 dias. Tem jejum que é só na água. Então a Bíblia, ela não te dá uma regra de como jejuar, mas você precisa matar a sua carne. Porque se a sua carne está viva, se tem muita carne aí, tem pouco espírito. Onde tem muita carne, tem pouco espírito. Então como que você faz para matar a tua carne? Faz um jejum e aumenta a tua vida no espírito. Se você ora uma vez por semana, começa a orar mais. Se você ora uma vez por dia, 10 minutos, começa a orar 15, começa a orar 20. Se você lê a Bíblia de vez em quando você de repente, a Bíblia está aqui, eu vou dar uma lida, começa a ler mais, cria um hábito. Aumenta a tua vida no espírito, que a tua vida na carne vai diminuir. Pastor, como que eu venço meus pecados? Afinal de contas, pecado é semeadura. Você colhe a consequência do teu pecado. Deus te perdoa, mas a colheita vem. Pastor, você está falando heresia. Falando, tô não. Quando aquele assassino que estava ao lado da cruz de Jesus falou para Jesus assim: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse para ele o quê? Ainda hoje nós vamos se ver no paraíso. O que Jesus falou para ele ali, em outras palavras, não tem como eu te salvar da morte, mas eu vou te dar uma salvação que é além. Depois que você morrer, você não vai para o inferno, você vai comigo, tá tudo certo. Mas o preço da consequência que você fez, você vai pagar. Porque se fosse assim, eu pequei. Daí chega no sábado, no domingo, eu oro a Deus, peço perdão pelos meus pecados, e aí Deus cancela a dívida. O condenado tinha descido da cruz. Só morria o outro que ficou zombando de Jesus, né? Mas ali tinham 2 criminosos e um inocente. Um criminoso zombou de Jesus e morreu. Um outro criminoso se arrependeu dos seus pecados, reconheceu a Jesus e morreu, mas foi salvo. E o terceiro, que era inocente, ele morreu, não porque ele era um criminoso, mas porque todos nós somos criminosos. E ele pagou o preço do meu e do teu pecado, para que hoje a gente tivesse uma chance de escolher vida e morte. Porque antes de Jesus não tinha escolha, era só morte. A lei, ela era só um lembrete de que era impossível para o homem cumpri-la. Mas Jesus veio como um homem, viveu 33 anos e meio, cumpriu rigorosamente toda a lei, recebeu a herança de Cristo e falou: a partir de agora, você pode ser o meu herdeiro. E a única coisa que você precisa fazer não é cumprir toda a lei. A única coisa que você precisa fazer é deixar que eu entre no seu coração e que eu reine sobre a sua vida e permitir que o meu Espírito Santo te transforme. Só isso. O trabalho ele faz, a gente só precisa deixar. Então, nós estamos num período
em que se você não tomar as atitudes corretas, o teu próximo ciclo não vai ser legal. Presta atenção. São 7 anos. No primeiro ano a gente semeia. No segundo a gente colhe. Parte da colheita a gente come. Parte da colheita a gente volta a semear. Então nós semeamos no segundo ano. No terceiro ano a gente colhe. Parte da colheita a gente come. Parte da colheita a gente volta a semear. Se eu plantei mal no primeiro ano, a minha semente do segundo ano vai ser uma semente ruim. Ou vai ser pequena. Então o que eu quero colocar no teu coração é: o que é que você está semeando para a tua próxima temporada? O que é que você está decidindo como futuro para a tua vida? O que é que você está escolhendo? Eu fui votar no último domingo. E nós fizemos um discipulado na sexta-feira, foi na sexta-feira, né? Antes das eleições. E na sexta-feira eu falei sobre o pacto do ano 1. Porque era antecedente ao Yom Kippur, eu estava incentivando os discípulos a fazerem um pacto. Pacto de Yom Kippur. E quando eu estava falando, o Espírito Santo fez assim, ó. Opa, presta atenção no que você está dizendo. E eu falava para eles assim: o ano 1 é um ano de semeadura sem colheita. É um ano que as nossas escolhas a gente vai colher a partir do segundo. E Deus fez assim, ó. Ei, o que é que vocês estão escolhendo para sua nação? Eu nem falei isso, né? Falei aos discípulos aí, tá? A Vitória, o Carlos ali, tem outro pessoal. Eu não falei isso para eles. O Espírito Santo começou a ministrar naquele dia. Eu não tive tempo de falar com a pastora, porque no domingo ela falou um pouquinho sobre Yom Kippur. Eu queria ter falado com ela antes, eu tive tempo, falei com ela depois, ela falou: quero que você pregue no próximo domingo. Mas, gente, eu não estou aqui fazendo campanha eleitoral para candidato A e candidato B. Eu estou aqui fazendo campanha eleitoral para aquilo que eu acredito que é no meu Deus. E na convicção que no Espírito nós temos nele. De que existem 2 lados, o bem e o mal. O que protege as nossas crianças, o nosso futuro, e o que entrega as nossas crianças o nosso futuro. Quem me segue nas redes sociais, eu postei o vídeo da Damares que a pastora Genilda falou e eu chorei hoje. Eu chorei porque eu e minha esposa, nós estamos cuidando de adolescentes e jovens, estamos acompanhando, e a gente tem visto o que tem sido proposto para eles. Outro dia, conversando numa conversa aberta, a gente chegou à conclusão de que dentro da escola, na faixa etária de 12 a 15 anos, é normal, no mínimo, ser bissexual. Normal, é comum. Vários deles dizem que tem vários meninos e meninas nas suas salas que se denominam já homossexuais, pansexual. Uns bagulho maluco, eu nem sei a sigla mais. Não é só... Eu sou da época do GLS ainda. Mas já evoluiu, já o motor já trocou, agora virou LGBT, depois LGBTQIA+, aí agora é LGBTQIA, CC, KK, não sei o que, mais um monte de coisa. É sério, eu vou passar depois a sigla para vocês, a gente deu um curso de paz aqui, falou um pouquinho sobre isso. Chega teu filho e fala para você: sou pansexual. Aí você para de comprar pão em casa, né? Você não sabe como lidar com isso. Você vai esperar o negócio chegar no teu lado e você não saber como lidar? Se prepara. A gente vai fazer mais uma vez um encontro para paz aqui. E se você é pai, se você é mãe, você tem que estar aqui.
Tem que aprender um pouquinho, tem que se inteirar no que eles estão fazendo, aprender a cuidar, monitorar teu filho, aprender a ensinar principalmente os valores que você acredita de Deus, ensinar ele a se apaixonar por Cristo. O que você tem que fazer, a única missão que Deus te deu para o teu filho, é ensinar ele a amar a Deus mais do que você ama. Então a gente tem que aprender, não deixar que os outros ensinem por nós, porque os outros estão ensinando de que é normal, de que a igreja é opressora, de que a fé, ela já passou, é coisa do passado, de que Deus não existe, de que Deus não se importa se você ama um homem ou se você ama uma mulher. É isso que eles dizem, está cheio de igreja por aí hoje, já pastoreada por pastores gays e pastoras lésbicas. Paz em vocês, estão aí. E o povo está tomando tanta liberdade de se expressar dessa forma, que até os satanistas agora têm canal, são influencers. E ensinam a fazer a convocação de Lúcifer. Tem um cara aí que estava fazendo campanha para o Lula. Até o STF tirou os vídeos dele de circulação por pedido do próprio PT. Ele estava fazendo campanha em apoio ao presidente. E aí num dos vídeos dele eu entrei no perfil, porque eu achei que era uma brincadeira de repente. Eu entrei no perfil e ele estava falando oração para convocar Lúcifer, para invocar Lúcifer. E ele está ensinando livremente. Se teu filho está no Instagram, ele pode ter acesso a um cara ensinando ele a convocar o diabo dentro da tua casa. E o que era que ninguém sabia, nunca ninguém era envolvido, hoje eles fazem propaganda. E a gente vai definir se os nossos filhos vão ser criados e educados pelos valores da moral e da fé, ou se eles vão ser criados e educados pela falta de valores e moral que estão tentando implantar. E a próxima eleição é daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos para começar o quinto ano daqui, o próximo 5º ano daqui é o 6º da colheita triplicada. A próxima eleição ela casa com o 6º ano da colheita triplicada. O que é que você vai plantar, pelo amor de Deus? Vida e morte estão diante de ti. Bênção e maldição estão diante de ti. Escolhe, pois, a vida e a bênção para que te vá bem. E você interpreta como for, em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui sobre pessoas, eu estou falando aqui sobre o mundo espiritual, que é o que cabe a mim em cima do altar. E no mundo espiritual eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Porque existe tempo de ficar calado, mas existe tempo de falar. E a gente está no tempo de falar. Porque se a gente decidir falar depois do dia 30, vai ser tarde demais. Por último, Yom Kippur, dia do arrependimento, dia do pacto de arrependimento. É esse dia. Pode ser que até hoje, até agora, você identificou, enquanto a gente está falando aqui, que você plantou algumas sementes que não são tão boas. Pode ser que nesses anos anteriores que passaram agora, as tuas atitudes não foram aquelas que Deus esperava que você tivesse. A tua semeadura, os teus pactos não foram aquilo que Deus esperava que você fizesse. Então Deus, Ele permite nos primeiros dias do ano que você se apresente a Ele com um pacto que cele o teu arrependimento e com que faça que Deus não derrame sobre você juízo e condenação. Esse pacto não é só o que você entrega, mas é como você entrega. Esse pacto não é só um valor, ou uma colheita, ou parte da colheita, ou parte do gado, ou parte dos animais. Esse valor é como você apresenta. O rei Saul, ele ganha a batalha, e então ele decide
sacrificar, entregar um sacrifício a Deus. Era um sacrifício muito grande, talvez nunca antes oferecido a Deus. O profeta diz: espere eu chegar. Só que Saul, ele começou a olhar que o povo estava indo embora, ninguém ia ver o sacrifício grandioso que ele estava oferecendo para Deus. Então ele fala: já que o profeta está demorando muito, eu mesmo vou fazer o sacrifício. E ele pega a adaga e ele mesmo apresenta o sacrifício para Deus. O que aconteceu com Saul? O que aconteceu com Saul, gente? Ele e os seus filhos e toda a sua descendência morreu. E o tempo que ele ainda ficou com a coroa na cabeça, ele ficou perturbado por espíritos imundos, perseguindo pessoas a quem Deus escolhia, fazendo o que era errado, inclusive consultando bruxos, espíritas, médiuns, sei lá como é que era, para consultar o espírito do profeta Samuel, que já estava morto. Se vendeu a outros deuses, porque não sabia mais o que estava acontecendo. Resultado, foi para a batalha, morreu, perdeu a arca da aliança, perdeu a presença de Deus. A arca da aliança foi levada e o povo ficou sem a presença de Deus na sua cidade, escravizado. Até que Davi, quando depois da morte de Saul, é ungido rei, é colocado como rei, porque ele já tinha sido ungido há muito tempo. É colocado como rei sobre todo Israel. Ele recupera, a primeira coisa que Davi faz é recuperar a presença. Sabe o que é isso? Me diz que nesse primeiro parte do ciclo, nesses primeiros dias desse novo ciclo, o que você precisa fazer é recuperar a presença. Você precisa correr atrás daquilo que você deixou. Você precisa arrumar aquilo que ficou bagunçado. Você precisa reconstruir aquilo que Deus disse que seria assim. Davi falou: eu não posso reinar sem a presença. Enquanto Saul falou: eu preciso que o povo olhe o meu sacrifício. Davi não estava preocupado se o povo olhava o seu sacrifício ou não olhava. Ele vencia uma batalha e ele entregava para Deus uma adoração de gratidão que chegou a escandalizar as pessoas. Ele dançou tanto que a palavra de Deus diz que ele mostrou partes do seu corpo. E isso escandalizou a muitos, porque ele entendia que tudo o que acontecia no seu reinado não era porque ele era um rei bom, era porque no seu reinado havia presença. Davi não foi perfeito, ele adulterou, ele mandou matar, ele cometeu pecados, ele cometeu erros. Mas Davi, a palavra de Deus disse, quando o profeta confronta Davi, Davi se veste de pano de saco, põe a cara no pó, se cobre de cinza e diz: Senhor, eu me arrependo. E no Salmo 51 ele faz uma oração, ele fala: se o Senhor conceder a tua misericórdia a mim, eu vou dedicar os meus dias a ensinar as pessoas a adorar o teu nome. Eu vou falar da tua palavra, eu vou ensinar dos teus caminhos, eu vou fazer com que os meus filhos não cometam os erros que eu cometi. E é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não porque nunca errou, mas porque quando errava, ele sabia que existia Yom Kippur. Ele sabia que existia um dia onde ele poderia se vestir de cinza, se cobrir de cinza, se vestir de pano de saco, colocar a cara no pó e dizer: Deus, me perdoa. Me dá uma chance de fazer diferente. Me dá uma oportunidade de construir um ciclo melhor. Davi teve um filho com Betseba, a mulher com quem ele adulterou. E Deus falou: esse filho vai morrer. E Davi consagra um jejum para que o filho não morra. Como eu falei, Deus perdoa, mas a consequência vem. Davi jejuou, ele orou, mas o jejum não muda Deus. O jejum muda a gente. O arrependimento não muda quem é Deus. O arrependimento muda a gente.